Muito boa noite, Saravá, Axé, Mojubá. Estamos iniciando o nosso terceiro dia da Semana Ubuntu, esse evento maravilhoso que a gente está tendo aqui, a participação de alguns dos nossos docentes da nossa formação, a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Na segunda-feira, no dia 1, a gente teve a presença do pai e professor doutor Sidney Nogueira. Nós tivemos ontem, no dia 2, a professora doutora Catiúcia Ribeiro, e você consegue assistir a reprise até o dia 19 de junho, aqui no nosso canal, lá na playlist Semana Ubuntu, está disponível. E hoje, nesse terceiro dia, nosso tema é a identidade da criança negra, e teremos a presença da nossa professora doutora Cláudia Alexandre. Ela é jornalista e cientista da religião, com estudos dedicados à ancestralidade feminina, africanidades e memórias negras. Muito boa noite, professora, muito bem-vinda. Saravá. Agô, Saravá, quero saudar toda a equipe da Pós-Ubuntu. É uma alegria, uma honra, né, ser convidada novamente para falar com você, Rodrigo. Quero saudar também os amigos, alunos, alunas, amigas que estão aí já sintonizados e vão acompanhar esse bate-papo, né? Você me honrou novamente, né? Acho que é uma continuidade do último papo que a gente teve ao vivo aqui. A gente fez uma live no dia 21 de março, né? Falando sobre a Lei 10.639, né? As questões da implementação da lei. Eu cheguei a falar um pouquinho, né, sobre a questão da identidade da criança negra, né, das questões da educação infantil, do processo da lei de educação no Brasil, e eu acho que hoje a gente vai poder ampliar um pouquinho, né, o debate, as reflexões. Obrigada, viu, Rodrigo? Mais uma vez, obrigada. E mais uma vez, parabéns, né, porque está sendo uma honra acompanhar a forma em que você tem tratado essa pós-graduação, que é um sonho nosso. Eu acho que é falar do Baba Sidney, de Catiúcia, de Renato, falar de todos os docentes que você convidou, que são pessoas maravilhosas e são referências para nós, né? Professor a gente Clóvis vai ter amanhã Barros, o professor Clóvis, falando né? sobre a filosofia do Ocidente, a ética moral para o Ocidente. A gente tem falado sobre a filosofia africana, a ética e moral na perspectiva africana, o quanto isso é uma nova possibilidade, né, para nós no Ocidente. Aí amanhã ele vai trazer esse entendimento mais duro do Ocidente, que é importante, porque a gente tem que ter o contraponto para entender por que precisa ter avanços de mudanças. E na sexta-feira a gente encerra com o professor doutor Renato Nogueira, então, falando sobre a lei propriamente, né, 10.639, e entre outros assuntos relacionados. E assim, eu quero aproveitar, Cláudia, dizer que a Cláudia, ela tem todo esse currículo acadêmico que muito nos interessa e nos importa, e também é uma mãe de santo, mãe de Umbanda, né, também iniciada no culto Yorubá, e que tem uma bagagem de afro-religiosidade de berço também, né, Cláudia? Pois é, eu sou batizada na Umbanda já há quase 40 anos, sou iniciada na Nação Nabu Voduns, eu tenho uma herança de casa, né? A minha família, e ainda bem, eu sempre digo, né? Ainda bem, eu nasci numa casa em que meu pai era iniciado no candomblé, então essas questões da negritude, essas questões da identidade negra a partir de outros saberes, né? Ele facilitou muito a minha identidade e esse enfrentamento logo cedo, desde cedo com a escola, né? Então, eu tenho essa dupla pertença da matriz afro-brasileira, matriz africana. Temos um terreiro de Umbanda na cidade de Paraty, já há 20 anos estamos lá em Paraty, foi escolhida pelo nosso guia espiritual, Caboclo Tupinambá, e foi um processo muito natural essa escolha na verdade a gente tem chamados, né, Rodrigo? Você também é um líder de Umbanda e sabe como é que a gente chega e quando a gente vê, a gente está ali à frente do Congá. Então para mim foi um processo muito natural conviver com a religião.
compreender a questão da intolerância, do racismo religioso na pele, né? Olhar todos os enfrentamentos e as dores, né, da família para se manter firme e, na verdade, era o nosso grande, a nossa grande acolhimento, né? Era a nossa grande estrutura para enfrentar o mundo, para enfrentar o racismo, foi com o pé na religiosidade, refúgio, foi com o pé no terreiro. Foi a partir desses Porto saberes. Seguro, né? O encorajamento vem ali do chão do terreiro, né, professor? E olhar o mundo a partir dessas referências, a partir desse porto seguro, né? A partir desses saberes do terreiro. Então, foi muito importante. E aí, eu já quero iniciar dizendo que, assim, eu não sou uma especialista em educação, eu falei isso na última aula, eu sou uma pessoa da comunicação que trabalha as questões étnico-raciais. Então, eu não sou da educação, mas eu sou do ativismo antirracista, e a educação, ela foi por muito tempo eu sempre digo que a educação sempre foi um projeto, né, da elite dominante, né? A gente sempre teve nos enfrentamentos a percepção de que a escola ela foi colocada num lugar acima de qualquer suspeita, mas na verdade o racismo passa pela escola, né? Queremos entender. O racismo passa. E também hoje quem está nos acompanhando aqui vai poder participar, quem chegar até o final vai receber a chave para poder concorrer 3 exemplares do livro da professora Cláudia Alexandre, que é Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vavai. Olha que interessante, é uma pesquisa, né, professor? Tem a ver com os meus incômodos com a escola, tem a ver com os meus incômodos com a intolerância religiosa, né? O que me ensinaram sobre Exu foi diferente do que eu vi quando eu vou para a escola, quando eu enfrento o mundo. O que me ensinaram sobre o samba, né? Que o samba era um lugar de pessoas desocupadas, você pega de isso? Marginais, né? Pego tudo, eu pego tudo. E aí quando eu tenho a relação com o samba, eu tenho a relação já pequena também, né? Então eu construo a minha identidade com o samba e com o pé nos terreiros, né? Com os saberes tradicionais. Então, quando eu vou para a escola, eu já tinha uma outra visão. E todo esse incômodo acaba desembocando quando eu volto para a academia. Eu já era formada em comunicação social. Quando eu chego na academia, eu chego levando na ciência da religião o debate sobre a continuidade, né, sobre as africanidades, sobre como os terreiros das tradições de matrizes africanas e os terreiros dos sambas, originalmente a formação das históricas comuns do povo negro. E uma complexidade de códigos que não foram lidos pelo sistema, portanto, a gente vai encontrar na história a formação dos primeiros candomblés, das organizações religiosas, durante o período escravista. Então, eu digo, a história não foi nos contada direito, a escola ainda está devendo para a gente a história bem contada do povo negro e da contribuição do negro, né, na cultura brasileira. Incrível. Então, você que quiser concorrer a esse livro tem que chegar até o final, esperar receber a chave para você saber qual é o passo que você tem que seguir e quem sabe ganha. Igual ontem, 3 pessoas ganharam a camiseta do Ubuntu que eu estava vestido ontem, foi bem legal a participação de todos vocês. Eu quero desde já, mais uma vez, agradecer imensamente a sua audiência, o privilégio da sua atenção que a gente honra aqui. E, em especial, quero fazer as minhas reverências e pedir a bênção aos pais e mães de Axé que estão nos acompanhando nesses dias, estão convidando as suas comunidades também para nos acompanhar aqui e fortalecendo essa corrente de trocação de saberes, de essa oralidade potente para poder criar realmente instrumentos efetivos na luta antirracista, numa cultura de paz
e de uma formação, de uma educação que possa garantir o futuro de uma sociedade possível. Após o Ubuntu, ela surge dessa inquietação, dessa indignação, ao constatar que, 20 anos depois, que é o caso desse ano 2023, a Lei 10.639, que obriga o ensino da África, da história da África, nas formações básicas do sistema educacional do país, a gente não vê algo funcionando efetivamente. Ou por má vontade de muitos gestores, ou por não ter uma formação para esse repasse cada vez mais bem consistente, e, de alguma forma, o que tinha, o que tem ainda, tenta omitir a cosmologia, a visão de mundo, né, que numa linguagem eurocêntrica que seria teologia, olha para as africanidades e tenta tirar isso para tentar explicar eles, mas isso é impossível, né? Então, e é disso que a gente está tratando nesses dias, para poder a gente formar profissionais, formar pais e mães de família, líderes espirituais cada vez mais conscientes da nossa historicidade de fato, e poder disseminar histórias consistentes, tem que ser contada por quem sabe mesmo, para quem é de fato protagonista nesse universo, e esses não sou eu, é o nosso corpo docente, são essas pessoas extraordinárias que estão aqui acreditando nesse projeto, se somando, entregando toda a sua jornada de aprendizado, de formação em pesquisa para o público que está interessado. Então, a gente acredita na educação. A gente acho que a professora vai falar já em instante. A gente acredita na educação como instrumento de verdadeira mudança. Muita coisa precisa mudar. E ontem a Catiúcia falou isso com a gente aqui, né? Falou, não tem jeito, vai ter que começar pelas salas de aula, a gente tem que contagiar positivamente as futuras gerações para que elas depois, naturalmente, achei essa fala que traz um sentimento pacífico, né, professor? De que, não adianta a gente ficar também confrontando o tempo todo. Não, tem que ir semeando, porque naturalmente poderá acontecer transformações, né? E é nisso que a gente acredita. Estamos aqui para isso, e eu te convido a sentir dessa forma. Você que está nos acompanhando, a sentir, a acompanhar, a fazer suas anotações e perceber qual é a nossa função, nosso objetivo aqui. Criar pontes, estabelecer diálogos, que é assim que a gente vai aprender cada vez mais. A Júlia está aqui com a gente, nossa diretora de comunicação da Pós-Ubuntu. Boa noite, Júlia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão aqui. A gente está agora com 645 pessoas nos acompanhando ao vivo. Imagina isso, professor, é um auditório lotado, gigantesco. Pois é. Né? Quantas salas de aula, né? Quantas salas de aulas? Pois é, se a gente pensar que na média você coloca aí 30 pessoas na sala de aula, então a gente está com muitas salas de aulas. A gente uma escola inteira. A gente conta com a operação técnica do nosso querido Luiz, e no atendimento você conta hoje, em especial, com a nossa monitora, a Carol. Está disponível aqui, está conversando com vocês no chat, também no WhatsApp, e vocês vão precisar, porque hoje abre as nossas inscrições oficiais para a turma 2 da formação Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Mais adiante eu vou explicar detalhes desse momento. Eu falei bastante, eu sei, mas agora eu quero que a professora fale. Professora, o nosso assunto hoje ele é inspirado também numa entrevista que a senhora deu ao Instituto Afrolidade em 2019, se eu não me engano, onde você conta como foi a sua infância e como o racismo afetava a sua identidade. Então, lá você cita a definição de que a escola, de que a definição da escola, o negro é escravo, e eu gostaria que você comentasse, então, um pouco sobre isso nesse início, já que nosso foco é a educação aqui hoje.
Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria pegar o gancho de que a professora Catiúcia falou ontem sobre a atitude hoje do educador. Eu acho que hoje o que a gente precisa, a partir de dados, a partir de estudos que foram feitos em relação à implementação da Lei 10.639, a gente não pode esquecer da 11.645, porque a gente está falando da educação para a cultura afro-brasileira, mas também para os povos indígenas e povos originários. Então, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de incluir na educação saberes e conhecimentos que foram negligenciados propositalmente por um sistema que é racista. Então, inferiorizou-se povos que tinham seus saberes, que tinham seus modos de vida, suas relações com a natureza, suas relações com o outro e sua organização social. Eu acredito até que hoje nós estamos vivendo um tempo e um momento de absorção do discurso de ódio, de confusão de discursos e narrativas, porque faltam esses saberes, faltam outros saberes, faltam outras soluções, que elas podem vir sim, e já estão vindo dos terreiros, estão vindo dos grupos de capoeira, estão vindo dos grupos de maracatu, estão vindo daquelas comunidades tradicionais, estão vindo dos quilombolas, estão vindo das escolas contra-hegemônicas, as escolas que são formadas a partir dos terreiros, as escolas que são formadas nas aldeias indígenas. Então, a gente tem aí sinais de positividade, porque quando eu falo que está vindo desses saberes, é porque a gente está tendo esses educadores em ação. E porque esses educadores estão cada vez mais acessando espaços hegemônicos de produção de ciência e conhecimento, que são as universidades. Né? Então, a gente já começa falando sobre políticas afirmativas e o quanto elas são importantes e quanto a gente tem que fazer os enfrentamentos mesmo. A partir daí, eu quero voltar a essa entrevista que você falou. Eu estava, naquele momento, a gente estava no lançamento de um instituto chamado Afroalidade. Eu não sei nem como é que está esse trabalho, mas eram mulheres negras também propondo novos discursos, né? Propondo, naquele momento a gente estava saboreando os lançamentos de Jamila Ribeiro, né? Então ela estava trazendo uma outra perspectiva para a categoria lugar de fala. Então, naquele momento, esse instituto estava propondo que a gente fosse discutir essas questões das relações étnico-raciais, e a proposta para mim foi que eu falasse, né, da minha construção da identidade, e não só para mim, mas para muitas pessoas da minha geração, e acho que a gente chegou a conversar aí na pós, né, na Umbanda EAD, a gente falou sobre a escola e a criança negra, né? E nós temos muitas experiências para contar e temos muito a produzir a partir das nossas vivências, né? E a minha vivência, Rodrigo, me diz que a escola é o primeiro lugar de contato da criança negra com o racismo. Né? E hoje, quando a gente vai falar de diferenças, eu acho que todas as crianças que vivem seu corpo com diferenças, elas encontram, num primeiro momento, essa discriminação quando elas vão para a escola. A casa é um lugar de afeto para a maioria delas, e eu falando da minha experiência, a minha casa era um espaço seguro de afeto e de transmissão de saberes que estavam ligados aos terreiros, né? Meu pai trazia isso, eu fui educada a partir dessa perspectiva, da educação, né, do olhar o mais velho, da importância da criança. Lógico que a gente era atravessado por um tempo, por um momento. Meu pai era um militar, né, tinha aquelas regras, né, aqui não é lugar de criança não participa da conversa do adulto, mas, no fundo, a gente, no 13 de maio, a gente celebrava Preto Velho. Sim. Né? A gente festejava caboclos, né? A gente festejava os orixás, e eles nos abraçavam, eles nos acolhiam. E na vitrola, eu sou do tempo da vitrola, na vitrola era samba e samba enredo. E os sambas enredos, eu hoje estudo
escolas de samba, organizações carnavalescas em São Paulo, a formação, porque eu trabalho memória, né? Eu trabalho memória, africanidade, então eu estou olhando uma escola de samba no momento de resistência, de formação de rede de sociabilidade, e eu consigo comprovar na minha vivência, né, nessa experiência, né, Lélia Gonzalez é que diz que nós, negros e negras, temos experiências históricos, culturais comuns, né, e a gente se identifica. E a minha casa era um núcleo de reunião de samba, né, e de reza. E o samba era uma narrativa que me ajudava a, no meu imaginário, criar cenas, sonhos que eu não ouvia na escola. Então, eu sou do final da década de 70 para a década de 80, e ainda os livros escolares, os livros didáticos, não mostravam o negro como um elemento que contribuía positivamente para a sociedade e que tinha sido vítima de um sistema cruel de lesa humanidade e avassalador como foi o sistema escravista. Então, o meu depoimento naquele momento foi exatamente o que eu encontro hoje e fui encontrar mais tarde nessas pesquisas que a gente acessa sobre a escola e a educação infantil. A criança de 0 a 7 anos, ou de 1 a 7 anos, ela vive um momento de descoberta de si, do mundo e da sua rede de afetos. Cada vez mais cedo a criança é levado para a creche, é levado para a pré-escola, é levado para a escola. E cada vez mais cedo essa criança negra, ela encontra, e cada vez menos, mas ainda, infelizmente, um ambiente racializado. E não só a escola, mas todo um aparato, né? A televisão, os livros didáticos, o discurso, o que é belo, o que não é belo, aquele que recebe mais cuidado, mais afeto, aquele que recebe o olhar do gestor, da liderança, daquele que ele admira. Quem na idade, em ter idade, ou nessa primeira infância, não admira o professor ou a professora? E muito mais a professora. A última pesquisa que nós temos sobre o corpo docente no Brasil, os professores no Brasil, ainda diz que a maioria dos professores na pré-escola são mulheres, professoras, né? A maioria são professoras, são mulheres. Então, essa primeira infância, há uma relação estreita com a maternidade, né? Com o que representa a mãe, o que você vai buscar de afeto. E eu vou falar do meu período, e depois a gente vai falar de pesquisas mais recentes. No meu período ainda havia um racismo silenciado, né? E o silêncio foi algo que aparelhou o racismo na escola. A gente começou falando sobre a escola ter sido colocado propositalmente, em algum momento, num lugar aquele lugar que não havia dúvida dela, né, sobre qualquer suspeita, né, a gente podia discutir o racismo nas leis, a gente podia, na falta de respeito às leis, a gente podia discutir em outras instituições, como nos meios de comunicação, na imprensa, a gente discutia o racismo da polícia, né, a violência policial, que inclusive foi o que provocou o surgimento do movimento negro unificado na década de 70, em São Paulo. A gente podia discutir o racismo e a intolerância da igreja. Inclusive, a igreja tem um grande papel nessa questão da racialização e da intolerância, mas a gente não colocava a escola nesse lugar de espaço de produção de racismo, né? E a criança negra, ela ficava no meio desse silêncio, né? Então, a escola silenciava sobre a questão racial, a escola silenciava sobre a questão da ausência de livros didáticos que contassem a história do Brasil, incluindo a valorização de povos africanos e de povos originários, né? O discurso sobre
esses agentes, esses sujeitos históricos, era inferiorizante, portanto, inferiorizava essas crianças, e a forma em que as relações se davam, né? Para a gente já ir para uma pesquisa, que eu, inclusive, cito nas aulas, a pesquisa da professora Eliane Cavalheiro para mim, ainda ela foi um farol, assim, quando eu consegui entender o que eu passei enquanto uma criança construindo sua identidade, mas enfrentando o racismo nessa minha primeira infância, afetada por essas dores, desse não acolhimento, desse silêncio na escola, eu tinha ainda, logicamente, a vantagem de vir desse lar. Mas um lar que também estava sendo atravessado por uma sociedade racista, por um sistema racista, né, por uma estrutura racista. Mas eu tinha referências que me davam um alento, né, que me acolhiam. O que não acontecia na escola. Na escola, a diferenciação ela era gritante entre as crianças negras e as crianças brancas, o tratamento do docente, né, do professor, do profissional da escola, né, não ainda preparado para lidar com a questão racial e racista, né, porque muito da produção do racismo a gente via ou no silêncio da professora, quando ela não conseguia amenizar ou mediar conflitos, né, entre as crianças, ou no silêncio de todo o sistema, quando não fazia com que a criança negra se enxergasse no mundo. Você teve professoras negras? Nenhuma. Eu tive um professor negro de inglês no ensino médio, né? Ele veio para substituir um professor, ficou muito pouco tempo, e ele foi muito hostilizado pela sala de aula, eu me lembro disso. Depois eu fui ter colegas negros na faculdade, um homem e 2 mulheres, na faculdade de comunicação e jornalismo. Então, assim, eu ainda tive, nesse meu período da primeira infância, até os 7 anos, que conviver com um ambiente totalmente branco. Né? Então, a nossa escola, sou eu e meu irmão, somos 2 filhos do casal, e nós tínhamos, ele um ano mais velho que eu, então nós éramos as crianças negras do período em que a gente estudava na escola. Acho que agravava demais a relação, né? Fico pensando que a sensação de desamparo total. Potencializada, né, por ter Sim. um ambiente totalmente branco, em grande parte. E aí a professora, ela não consegue... havia uma falta de preparo também do profissional, né? E que foi uma grande luta das denúncias que o movimento negro fez. É bom que se diga que o problema do racismo na escola, e o racismo e a educação, né? O racismo na educação e o racismo na escola sempre foi pauta dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, né? Então, a gente vai ter enfrentamentos no período da escravidão, desse impedimento do negro liberto ir à escola ou se alfabetizar. A gente vai ter, nos primeiros movimentos de ativismo negro, a gente vai ter pessoas importantes, e a gente pode trazer aqui Abdias do Nascimento, mas a gente teve mulheres como a própria Lélia Gonzalez, a gente teve contemporâneos, isso que eu alcanço, né, como referências, e alcanço lá em 1950 já, o movimento já organizado denunciando a discriminação racial e o quanto o sistema de educação contribuía para oprimir o negro no Brasil. O sistema de educação brasileiro colaborava para oprimir o elemento negro e para alimentar essa estrutura racista no Brasil. Então, é um debate muito antigo, né? Avança lentamente, mas a partir
da década de 80, e em especial quando a gente avança após 1998, quando a gente chega em 2001 com a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, e aí vem as leis, né, e a gente começa a falar sobre políticas públicas, a gente começa a denunciar que livros didáticos não só não mostravam a contribuição do negro e de indígenas, em especial dos negros, porque eu estou falando do movimento negro naquele momento, a gente não só falava sobre essa narrativa distorcida e essa ausência, como a gente denunciava o silenciamento e a falta de formação dos professores, desde a universidade, que não estavam letrados em relação à questão racial no Brasil. Acho que esse é o grande ponto. Essa estrutura racista... Porque é tão complexo, né? Você está ali num contexto, sei lá, década de 80, né? Nesse ambiente escolar, e que é ontem, e esse sistema ele já está assim, manipulado e formatado e contaminado séculos antes. Então, esse mesmo professor, ele é fruto desse processo de formatação, ver se faz sentido, e manutenção desse ciclo vicioso do racismo, do afastamento, né? E o silenciamento é isso, né? É não ter nenhum debruçamento sobre a história do negro e não contar nada também. Então, é disso que ele está falando quando fala do silenciamento, assim, não tem o que dizer, né? Então, não tem contribuição, quer dizer, vida que segue, é isso, né? Ao mesmo tempo que era uma falta de conhecimento, e aí a gente vai falar de ignorância sobre a questão, né? Havia a falta de sensibilização, mas também há o silêncio como uma arma de reprodução do racismo. Então, assim, ele está acontecendo e nós dizemos, não está, né? Um exemplo muito... o vice-presidente anterior dizer que... Estão com delay, desculpa. É o vice-presidente anterior dizer, não tem racismo no Brasil. Quem falou que tem racismo no Brasil? É isso, né? Isso que produz, né? Isso seria a negação, né? O silêncio realmente aquele que silencia. Então, assim, e o silêncio ele é tão perverso porque ele atua como um mecanismo, né, para reforçar esse racismo, e esse silêncio dessa hegemônico, vamos dizer assim, ele também silencia a outra pessoa que está no lugar de inferioridade, né? Então, um exemplo de silêncio é aquele em que a criança vai até a professora e fala, mas meu amiguinho me xingou porque eu sou negro ou porque eu sou negra. Entendi. E aí o professor responde, não liga. E aí o que ele faz? Ele reafirma aquele sentimento de superioridade do agressor, né? Isso é silenciar. Ele nada fez, ele nada faz. E essa foi uma prática identificada em muitas pesquisas, inclusive a pesquisa da professora Eliane Cavalheiro, que eu citei. E é tão importante que nessa pesquisa, que foi da década de 90, a pesquisa dela, ela vai dizer que ela pesquisa essa primeira... Sim, ela pesquisa essa primeira infância, ela vai dizer que ela percebe esse silêncio como uma armadilha. Esse silêncio, ele pode estar tanto na escola, como um silêncio na casa dessa criança. Eu, por exemplo, vejo hoje como uma estratégia dos meus pais, não conversar sobre o racismo. Embora eles me dessem muitos elementos de enfrentamento, quando eu chegava em casa e dizia, olha... Uma minha amiguinha me xingou, né? Por quê, né? Porque eu sou preta, qual é o problema? A minha mãe dizia, estuda. Você não é melhor e nem pior que ninguém.
não chora, vamos embora. Então, eu achei até interessante o professor Sidney falar que ele também tinha essas questões na escola, né? Mas que quando ele chegava em casa, ele via a mãe dele num lugar que de tanto amor, né? Tão antagônico ao que ele recebia na escola, que quando ele chegava em casa, ele não queria trazer a mesma dor dele para a mãe. Então, ele não contava para a mãe. E essa era a estratégia que nós, famílias negras, usávamos. Não falamos para não doer mais. Mas isso né? daí, Então, para eu entender, professor, esse é o efeito perverso que o racismo está conseguindo promover no negro. É exatamente isso. O que a professora Eliane Cavalheiro ela identifica nessa pesquisa? Ela vai identificar que crianças brancas que vêm de lares racistas em especial, ou uma escola que não é antirracista, não está atenta para essas relações, essa criança branca ela vai ter atitudes, comportamentos, uma identidade de superioridade em relação à criança negra. Até porque ela vem de muitas referências em que essa pessoa branca, as pessoas brancas são exaltadas na mídia. Se o lar é um lar que não tem uma discussão sobre racismo, sobre igualdade, sobre diversidade, também é um lar que muitas vezes também inferioriza ou simplesmente silencia em relação a essa questão, e a criança negra que recebe toda essa carga de discriminação, de preconceito e racismo, ela começa a desenvolver uma imagem negativa de si. E ela inclusive, fica submissa nesse lugar inferior. Então, quando ela, por exemplo, eu estou numa escola em que só eu sou negra, e todas as crianças, elas têm as suas representações de identificação. Então, a figura no livro escolar é de uma menina loira, né? O cabelinho amarelo, né? Branquinha, rosinha, e eu folhei o meu livro e eu não vejo ninguém que eu me reconheço, né? A professora também é branca. Hoje a gente não tem mais tanto esse problema, ainda bem, cada vez mais professoras negras na escola, mas no meu tempo tinham só professoras brancas, né? As mães que estão na porta para buscar as crianças, então são muitos estímulos que acabam alimentando essa construção de uma imagem negativa de si. Ela começa a achar que o lugar dela realmente é inferior, né? E muitas vezes ela começa a acreditar que ela é feia, ela começa a acreditar que tudo bem se a amiguinha não quer dar a mão, tudo bem se não quer ficar do lado, tudo bem se não quer sentar junto. Então, ela começa a acreditar nesse lugar de inferioridade. E o que é mais grave nessa questão das relações e da falta de atenção para a questão racial na primeira infância? É que nessa idade, nessa faixa etária, até os 7 anos, é que o indivíduo, ele constrói sua identidade. Sim. É que ele questiona o mundo para ele saber quem ele é. Agora, o sistema diz para ele que ele é inferior, que ele é feio, que ele é fedido, ele tem todos os apelidos, e quando ele olha para essa referência de acolhimento e de poder à frente dele, que é o professor, que é o gestor, ele encontra o silêncio. Então, por isso que é tão importante envolver gestores, educadores, envolver a escola enquanto instituição, mas os operadores e os agentes da educação também precisam estar debatendo e discutindo, e cada vez mais na formação, nas universidades, a gente precisa levar esse debate cada vez mais. A primeira infância é muito importante para o indivíduo, para ele se sentir cidadão, né? O que é sentir cidadão? Fazer parte da cidade, como eu sou parte importante da cidade. Olha, se eu não ouço nada positivo sobre os que vieram antes de mim, sobre as pessoas que têm a mesma cor da pele que eu, e começo a perceber que as pessoas que têm a mesma cor de pele que eu também podem
ser pessoas que podem aumentar a minha dor, inclusive eu começo a rejeitar pessoas que são meus pares e que são como eu, né? Então, também há essa questão. Uma pesquisa muito mais recente, o professor Walter Gillian, ele vai falar, faz, eu acho que muito pouco tempo que essa pesquisa saiu, porque eu acessei ela há pouco tempo, é uma pesquisa recente, de 2022 para cá. Ele volta para a escola e vai tentar perceber como é que está o acolhimento dos professores da pré-escola com as crianças da pré-escola. Fazendo o recorte racial, né? Crianças brancas, crianças negras, como é que elas são tratadas em relação da afetuosidade pelos docentes e pelos gestores da escola. Aí o que ele chama atenção? Ele disse que ele percebeu que quando ele vai perguntar para esses professores sobre as crianças, sobre os alunos, ele vai ver que, como é que é o perfil desse aluno? Há muito elogio para o aluno branco. E sempre há um marcador de um mau comportamento ou de algo estereotipado para a criança negra. Inclusive, ele ouve apelidos para o aluno negro, mas não ouve para a criança negra. Outra coisa que ele diz é que ele encontrou na pesquisa um comportamento muito interessante de professores que são brancos, não negros, que têm mais afinidade com a criança negra, que ele vai dizer que tem um mau comportamento ou um baixo rendimento escolar, do que com a criança negra que tem um bom rendimento escolar. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no imaginário do professor, cabe para ele aquela criança que vai ser sempre que é passível de não receber elogio, muito mais do que aquele lugar do negro que ele vê ascendendo de alguma forma pela inteligência dele e pelo nível de assimilação do conteúdo. Então, ele achou interessante esse comportamento do professor. Olha, aquele ali é legal, coloca apelido naquele, mas aquele ali... aí ele diz que há sempre um sentimento de reticências àquele aluno que tem um bom rendimento e é negro, como se ele não pudesse estar pronto para ascender, para disputar um lugar onde não é para o negro. E essa é uma pesquisa recente. Eu vou deixar o nome do professor, eu não peguei o nome da pesquisa, mas depois a gente pode passar. Walter Gillian, é uma pesquisa bem recente que vai falar sobre esse comportamento de professores da pré-escola, e a gente está falando de 2022, então a gente está falando de ontem. Então, todo aquele sentimento... Então, de agora a pouco. Então, todo aquele sentimento que eu, como uma criança negra, tive na escola, ele ainda permanece, né? Então, a pesquisa da professora Eliane Cavalheiro, de 98, é atualíssima. Nós ainda estamos trabalhando formação de professores. Eu tenho ido falar para professores sobre educação antirracista. Eu comecei falando, eu não sou uma especialista sobre a educação, eu não sou formada em pedagogia, mas a educação é muito importante para nós que somos da militância, para nós que somos ativistas, para a gente entender como é que se perpetuou as narrativas do racismo e como a educação ela funciona como uma aparelhagem dessa estrutura racista, né? E como é importante cada vez mais a gente ver os projetos educacionais contra-hegemônicos, né, Rodrigo? A gente fala que o terreiro Opó-Afonjá, há muitos anos, tem uma escola dentro do terreiro, né? Que o terreiro de Mãe Hilda de Tolu, de onde surgiu o Bloco Ileaê, Mãe Gilda, ela forma crianças ali no Curuzu, porque não havia unidade escolar para as crianças precisavam sair ali do bairro da Liberdade e caminhar muito para encontrar uma unidade escolar. Ela não conseguia que as crianças estudassem, ela forma uma sala de aula dentro do terreiro, né? Então, essas atitudes contra-hegemônicas, elas nos esperanceiam, né? Eu tive uma experiência com a Serra do Padeiro. No início do ano, a aldeia Tupinambá, ela... Oi, é para mim?
Só um segundinho, professora. A gente vai passar um teaserzinho aqui rapidinho para fazer uns ajustes técnicos que a gente está tendo uma flutuação de internet aqui com você. Ah, tá certo. Já volta. Tá já. certo. A Cláudia menina, ela queria um mundo tão afetuoso quanto a casa dela, que era um micromundo dela. E tanta transmissão de conhecimento natural, porque o caboclo falou, olha, não se esquece que hoje é dia de Oxóssi, né? Pense em Oxóssi, reze. E quando você chega no mundo lá fora, era tudo muito cruel, né? Era tudo muito contraditório. Eu falo contraditório para dizer o mínimo, mas era muito racista, né? Por que filosofia africana importa? Porque talvez sem filosofia africana a gente não conseguiria dialogar com outras filosofias. Porque talvez sem a filosofia africana não teríamos a primeira escola de filosofia registrada. Porque talvez sem a filosofia africana não produziríamos um afrofuturismo que é para todas as culturas. Escurecer a mente, descolonizar a mente e ter uma visão afrocentrada significa você retomar, significa o sankofa, você ir lá atrás, olhar para trás, olhar para a história dos nossos antepassados, olhar pela a história dos nossos ancestrais e ir lá pegarmos força, pegarmos experiência, saberes e contribuições para seguirmos em frente. Nas artes, geralmente os movimentos artísticos nunca colocavam a arte negra como uma arte importante. É sempre uma arte secundária, né? E a mão afro-brasileira, o que essa mão produziu? Quando você dá um conteúdo para um aluno de pós-graduação, você não está falando é isso daqui. A gente está falando, você está vendo isso daqui? Vai procurar, vai construir o seu pensamento crítico sobre esse tema que eu estou te falando. Eu sou Renato Nogueira e sou professor no curso de pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. E eu quero te convidar para a sala de aula. Vou agradecer eles e tal. Muito bem, voltamos aqui, fizemos nossos ajustes para a sua melhor experiência. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui nessa nossa live, nosso terceiro dia da semana Ubuntu, hoje com a professora doutora Cláudia Alexandre, trazendo a sua experiência e reforçando para nós a importância da identidade da criança negra, ela ter uma construção de identidade no ambiente escolar, familiar, social, para poder não ter um crescimento disfuncional e falando aqui para nós sobre a perversidade de como o racismo desconstrói a própria identidade do sujeito negro sobre si mesmo. Isso, a gente fica angustiado, a gente fica tentando encontrar uma solução mágica e, enfim, não é tão mágico assim, há muita luta e trabalho árduo para poder caminhar nessa direção. Então, receba mais uma vez nossa gratidão pela sua audiência e seguimos aqui, a sua participação no chat é importante. Considere deixar o seu like aí se estiver aprendendo alguma coisa, estiver gostando, seja generoso e deixar sua curtida.
Se você quiser participar do chat ao vivo, você precisa estar inscrito no canal, né? Então se inscreve aí no canal e aí você libera para poder participar do chat. Compartilhar o link com as pessoas que você está lembrando e que você acha importante ter contato com essa aula é um ato de carinho. A pessoa vai se sentir lisonjeada, você mandar lá o link e falar assim, olha, lembrei de você, ela vai se sentir acarinhada. Então faça isso, você vai ver que bacana que é compartilhar coisa boa com pessoas que moram no seu coração. Professora, você estava concluindo o raciocínio dos terreiros, dos ambientes. Isso. Eu falei da experiência da mãe Hilda Gitolu, lá do terreiro Ilê Axé Gitolu, em Salvador. A gente estava falando sobre projetos educacionais contra-hegemônicos, que são projetos que a gente encontra nas comunidades quilombolas, né, que vão trazer outros saberes além dessa educação convencional. Eu disse que eu tive uma experiência na Serra do Padeiro, na aldeia Tupinambá, que fica no sul da Bahia, onde eles construíram uma escola, né, em convênio com a Secretaria de Estado da Bahia, e como foi importante ver como eles construíram os currículos inserindo conhecimentos de vivência própria. E o que significa essa primeira infância ali na aldeia Tupinambá? Eles dizem que a criança, até os 6 anos de idade, ela precisa se formar conhecendo tudo. Então, quando eu disse que na minha casa tinha horário das crianças dormirem, que tinha conversa para criança e conversa para adulto, ou, na verdade, em rodas de adulto, criança não estava, na aldeia Tupinambá, eles me explicaram que, assim, as crianças até 6 anos, elas participam de todas as conversas na aldeia. Inclusive quando os mais velhos e os adultos estão. Eles sentam, ouvem, e ele diz que é permitido a criança, até 6 anos de idade, corrigir quando ela fala, olha, isso daqui você me ensinou diferente. Diz que quando a criança sinaliza uma correção ao adulto, é que realmente ela absorveu os bons ensinamentos da aldeia. Eu achei incrível, porque daí eu vou fazer um paralelo com os estudos de Rampatebá, que vai falar sobre o setênio, né? Ele vai falar que a primeira infância e que a noção de pessoa ela vai acontecer evoluções de 7 em 7 anos. E aí eu vou prestar atenção no que ele diz nessa primeira infância até os 7 anos. Ele vai dizer que na primeira infância a criança está totalmente ligada ao sentimento do materno, da mãe, do feminino, né? E que o pai é importante, mas até os 7 anos é a mãe que forma, é a mãe que mostra a identidade, é a mãe que ensina essa criança. A ligação da mãe com a criança até os 7 anos, ela é fundamental e importante. A estrutura é mais matriarcal, né? É mais matriarcal. O sentimento materno, por isso que eu digo, a criança nessa primeira infância dela, quando a gente vai para o sistema de educação do Brasil, onde a gente vê na pré-escola, na educação infantil, mais mulheres como professoras, mais mulheres tendo contato, você imagina o quanto é importante essa relação transferida dessa maternidade, quanto é importante o afeto, né? Quando essas pesquisas mostram que nesse silêncio, nesse silenciamento falta afeto, é muito importante também para a afetividade na construção da identidade da criança negra. Né? A gente pode trazer aquele provérbio que diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Então, todos nós somos responsáveis pela educação da criança. Quando a gente fala em matriarcado, em muitas sociedades africanas, organizações africanas, a gente vai ver que a função da mulher, né, todas as mulheres são mães, né? A função da mulher mãe, ela não se limita ao ter gerado uma criança. Todas as mulheres são mães de todas as crianças
da comunidade. Esse é o matriarcado. Essa é a responsabilidade desse sentimento de mãe, né? Da transferência da ancestralidade para a formação dessa criança. Perfeito. Professora, enquanto a senhora discorria sobre essas experiências e essas pesquisas, me lembrei de alguns questionamentos que têm chegado para nós nesses dias. Na live de ontem surgiu bastante, e também é algo que me atravessa. Então, a gente está falando aqui de uma formação, que é a pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, que visa entregar um conjunto de saberes para preparar pessoas, tanto na área da educação, na área corporativa, jurídica, da saúde, a lidar com essas questões de um letramento racial, de consciência e instrumentalização antirracista, e para professores ter bagagem de aplicação pedagógica disso. E aí vem um questionamento do seguinte: a gente tem o movimento negro lutando contra o racismo, enfim. A gente vê uma discussão sobre lugar de fala quando se trata das questões do racismo, e como que a pessoa branca pode se somar a uma educação, a uma aplicação pedagógica antirracista e respeitar o lugar de fala, porque parece que em algum momento isso soa ruim, soa equivocado, né? Ficou claro isso? Eu acho que tem uma angústia aí, né? E o que eu posso dizer, e eu acho que é uma análise bem pertinente quando a gente vai falar desse novo curso que tem você como o líder, né? Como o responsável por esse grande projeto. Nós temos trabalhado desde do episódio do George Floyd, a gente tem trabalhado o antirracismo, né? A partir de Angela Davis, que diz não adianta você falar que não é racista, você tem que ser antirracista. E o antirracismo é também uma pauta, e uma pauta importante do movimento negro, né? Desde sempre se falou que era necessário que a gente rompesse o pacto da branquitude, tão bem estudado e trazido para nós pela professora Cida Bento, rompesse o pacto da branquitude a partir da sensibilização sobre pessoas brancas precisam entender sobre seus privilégios, elas precisam abrir mão dos privilégios para que a gente tenha uma sociedade igualitária. Então, se você, enquanto uma pessoa branca, você não se incomoda com o que a gente apresenta com um Brasil estruturalmente racista, é porque você não abre mão dos seus privilégios. A negação do racismo já é não querer abrir mão dos seus privilégios. Então, essa pauta sobre o antirracismo, ele passa pela discussão da branquitude. A branquitude, ela nos exige discutir sobre privilégios, e se você não abre mão de privilégios é porque você não é antirracista. Não dá para se dizer contra o racismo e não querer abrir mão de privilégios. Não querer abrir mão de privilégios é continuar negando que o Brasil é um país racista. Outro dia mesmo na aula eu falei aqui na pós-graduação que o Brasil já se assumiu um país racista, a gente não tem que ter mais medo de falar isso. Os dados, os índices sociais, a posição das pessoas negras em relação a pessoas não negras nos índices sociais é de inferiorização, e essa inferiorização ela é feita a partir de mecanismos, né?
a partir de um racismo que é sistêmico. Então, isso a gente não precisa mais ter preocupação de discutir. Quando você fala sobre lugar de fala e racismo, você quer dizer, olha, nós enquanto pessoas brancas, estamos aqui liderando um curso de pós-graduação de teologia, cosmologias e cultura afro-brasileiras e estamos sendo questionados se esse é o nosso papel, se esse é o nosso lugar. Eu acredito que esse curso aqui no Umbanda EAD seja uma atitude antirracista, né? Seja uma atitude para contribuir para essa discussão sobre o pacto da branquitude e os dispositivos da racialidade, aí trazendo a professora Sueli Carneiro para a nossa conversa. Eu não sei se o Rodrigo está nos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? O Rodrigo está ouvindo e a gente está tentando voltar ele na tela aqui, ó. Voltou. Professora, eu não sei se você... Pontualmente, assim, eu acompanhei, só quero aproveitar para não distanciar. O que é, de forma prática, abrir mão do privilégio, por exemplo, para a pessoa entender. O que é abrir mão de privilégio? Prático, assim, é isso é um privilégio e abrir mão, não necessariamente você está perdendo, né? Você está expandindo as possibilidades. Não tem perdas. Quando a gente fala abrir mão de privilégio na discussão das relações étnico-raciais, a gente não está falando de perdas, até a gente está falando de equidade. É você se incomodar do ambiente em que você não vê negros. É você se incomodar de ver uma ofensa ao negro e não se posicionar, né? É você quebrar os silêncios, né? A gente estava falando... Você disse para mim que você tem 2 filhas, é isso, Rodrigo? Tenho 3. 3. 2 meninas. Então, assim, o quanto você se incomoda com essa escola não estar implementando a Lei 10.639 e 11.645 e não está contribuindo com algo que você não alimenta dentro da sua casa. A sua casa é um ambiente antirracista. Você quer que a escola do seu filho tenha boas práticas para a lei antirracista, que é essa lei 10.639 e 11.645. Eu fui à escola da minha filha para saber como anda, né? Pela parte que me toca, que nos toca. Felizmente, essa escola está aplicando e eu estive na semana passada dando uma aula de 2 horas sobre a África e cultura afro-brasileira com viés religioso para a sala de aula da minha mais velha ali, né? E o que me incomoda, na verdade, é identificar, e isso é o privilégio, né, de quem chega ali naquela possibilidade, que de 25 alunos, uma só é negra e é bolsista, né? Então, assim, e isso, quando depois ali conseguindo conversar com ele sobre essas questões, né, do racismo e do privilégio e o silenciamento, né, a falta de oportunidade e tudo mais, a hora que eu chego com esse dado para eles que estão ali dentro da sala de aula, eles se assustam, né? Eles têm um choque, assim, eita, fazemos parte desse fluxo perverso, né? Somos racistas. Então, assim, ou você é racista ou você é antirracista quando você é branco, né? E essa mesma surpresa eu tenho encontrado nas formações para professores que eu tenho feito. E professores do ensino fundamental e médio, que ou no momento eles me agradecem, porque eu faço eles, enquanto professores negros, retornarem a uma realidade, a uma dor que eles passaram e que precisa ser falado nesse ambiente em que eles trabalham, ou eu faço eles virem com a meia-culpa e dizer, então eu era racista e não sabia, eu preciso mudar a minha prática. Então a formação do professor é muito importante. Você, enquanto um homem branco, e falar para os seus pares, isso é uma atitude antirracista. Quando você fala, a questão do lugar de fala, qual que é o limite, né? Você não pode falar da minha dor, você não pode dizer, olha, eu sei, eu entendo quanto dói para o negro um racismo. Você não entende, né? E todas as vezes que você puder dar Entendi voz... que eu não entendo.
E toda vez que você puder dar voz a uma pessoa negra para falar sobre si, você está tendo uma atitude antirracista, né? Então, chega de contarem a história por nós, né? Hoje, quando a gente vai falar de apagamentos, né, o pessoal da história fala, não, é impossível ter apagamento se a gente consegue recobrar a memória, os corpos negros aí estão contando a história, mas tem muita história que nós, enquanto negros, não conseguimos mais contar. Enquanto pesquisadores, a gente não consegue alcançar algumas histórias. Eu falei que eu trabalho a questão das memórias, o feminismo ancestral, que eu trabalho a ancestralidade feminina, e quando eu vou buscar histórias das grandes mulheres que ajudaram a constituir os terreiros de candomblé, por exemplo, eu não consigo contar a história de muitas delas, porque realmente elas apagaram. Aqui você acaba de responder um questionamento que eu queria fazer, assim, como que a gente pode avançar nessa fiscalização de como está a adequação da lei 10.639 pontualmente aqui, e talvez, então, é isso, né? É ir lá e perguntar, e aí, como que está o programa de vocês? Professora, raríssimos pais, vocês que estão nos assistindo aqui, você já foi na escola dos seus filhos e pegou o programa didático, pedagógico em mãos e leu isso de fato? Não é? Acho que essa é a questão, né? Eu acho que é isso. É assim, a gente não tem muito o que fazer controle, a gente tem que pedir para que a lei seja cumprida. As escolas precisam implementar. A gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, com escolas particulares. As escolas particulares são as que menos, nesses últimos 20 anos, implementaram boas práticas relacionadas à lei. A Lei 10.639 e 11.645. A gente precisa saber por que algumas regiões do país têm boas práticas e outras não, se nós estamos falando de leis. Mas né? porque não é obrigatório, de fato, efetivamente? Mas é obrigatório num país onde a estrutura é racista. Então, assim, há sempre uma forma de desviar, né? Há sempre uma forma de silenciar em relação à obrigatoriedade. E isso a gente tem encontrado. É um ampassant, sim. Sim, nos levantamentos a gente vai encontrar a questão religiosa. A questão religiosa é uma barreira para muitas professoras que querem implementar. A gente vai até as professoras, eu quero levar o conteúdo. No dia que eu digo que eu vou falar sobre a cultura afro-brasileira, vem 2, 3 pais na diretoria e dizem que não querem que fale sobre macumba. E eu não estou falando sobre macumba, eu estou falando sobre a cultura afro-brasileira. Então, a gente tem muitas e muitas questões ainda para enfrentar e para superar. Eles confundem falar da cultura, que engloba a cosmologia, com a ideia de catequizar, que isso é o que o catolicismo sempre fez, né? Com o ensino religioso nas escolas, né? E o que a estrutura racista fez em relação ao que é a história do negro no Brasil. Quais são os valores e o que é realmente essa cosmologia negro-africana que nós recebemos de herança. O que quer dizer religiosidade para os povos negro-africanos? Né? E o que quer dizer religiosidade para a visão do Ocidente? Né? São outras cosmologias. Perfeito. E a gente precisa estar aberto para isso. Perfeito. E o que abre isso? O que abre para outros conhecimentos? A educação, a escola. Né? É a gente insistir nesse enfrentamento. Nós temos aí a lei, né? E nós precisamos formar professores, precisamos levar mais conhecimentos. A gente tem um caminho longo, a gente já andou muito, mas nós precisamos, acima de tudo, de pessoas, né? A educação, ela é plural. A educação não se faz com particularidades, se faz pensando em muitos. Quando Nelson Mandela diz que ninguém nasce odiando pela cor da pele, pela religião, e sim ela aprende a odiar, e se ela aprende a odiar, alguém está ensinando a odiar, e a gente pode ensinar a amar, ele não está falando só de crianças, ele está falando de uma sociedade inteira,
né? Ele está falando que ou a gente Sim. ensina as crianças a amarem agora, ou o futuro vai ser o discurso de ódio e a negação. E aí a gente tem, acho que o desafio prático, né, no ambiente escolar é o gestor da escola abraçar a causa. E aí a nossa pós ajuda muito nisso, né, para gestores escolares também. Sim, Abraçou a causa. Abraçou a causa, cobra capacitação dos seus professores também. E vai ter que fazer um trabalho diretamente com os pais, né? Precisa também colocar os pais dentro da discussão, de levar esse programa, de colher deles o feedback racista e aí educar eles para que o ambiente, veja se faz sentido, eu vejo isso, o ambiente escolar possa ter continuidade, apoio em casa, e isso vai repercutir nas gerações futuras, porque tem isso, aí a criança está aprendendo alguma coisa ali. Se o pai não for reclamar na direção, que é o que tem ocorrido, no mínimo o pai vai desconstruir em casa. A gente não pode esquecer que a educação ela se faz no plural. Então, assim, o professor, gestores, a criança e a família envolvida. Então, quando a gente falou agora há pouco que é necessário uma aldeia toda para educar uma criança, é porque são muitos responsáveis pela educação, pela formação. E a criança, quando a gente falava, a criança é o futuro do Brasil, a educação, isso não é banal. Porque se o racismo passa pela escola, nós estamos educando pessoas racistas. Estão saindo da escola pessoas racistas, estão voltando na escola como educadores pessoas racistas. A gente precisa atentar para essa primeira infância. Pois não. Tem dois assuntos que eu quero perguntar para você. Se existe o tal do racismo reverso, você já vai responder, e eu quero que você explique um pouco sobre a figura da tia Ciata, que você comenta tanto aqui no seu livro, que a gente vai sortear logo mais. Então, antes de você responder, eu vou chamar a Júlia aqui, e a Júlia vai anunciar a abertura das matrículas para a nossa formação. Finalmente, a pós-graduação, turma 2 da Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Júlia, é com você. Boa noite de novo, pessoal. Estão abertas as matrículas, então a gente está abrindo oficialmente hoje aqui com a professora Cláudia as matrículas da turma 2 da pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Que o link para fazer inscrição, para saber mais detalhes, está aqui fixado no chat. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. E a Carol, que quem esteve ontem no ao vivo conheceu a Carol, que ela apareceu para falar sobre as bolsas, que foi o limite para inscrição, foi até hoje, às 3 horas da tarde. Ela está no WhatsApp agora, disponível para tirar dúvidas. Então, ela vai colocar também o número dela aqui no chat, para caso vocês tenham alguma dúvida sobre a matrícula. Agora eu vou explicar rapidamente, para não tomar tempo de vocês, um pouquinho das condições de quem está aqui com a gente hoje, que a gente quis presentear, fazer uma condição especial, fazer um bônus e uma boas-vindas bem legal para vocês. Então, para quem se inscrever hoje, até as 23h59, a gente tem desconto de R$500 na matrícula, nas duas opções de matrícula que estão aqui na nossa página. Será que o Luiz consegue colocar aqui no canto? Pra gente, a página. E, além desse R$500 de desconto, que vai ser para quem se inscrever até hoje, às 23h59, todo mundo que se inscrever nessa turma 2 vai ganhar o curso do Dr. Ed, um curso online sobre direito das religiões afro-brasileiras, vai ganhar 6 aulas ao vivo com os professores da nossa pós, então a gente vai ter alguns professores que vão participar dessas aulas ao vivo, que vão acontecer pelo Zoom, fechada para vocês, alunos. Vai ganhar uma palestra gravada, Futuro Ancestral, com a professora Catiúcia Ribeira, e um curso online Exu, Mulher versus Pombagira, com a professora Cláudia,
que também é um curso gravado que vocês vão ganhar como bônus na nossa pós aqui. Além disso, a gente tem os presentes físicos, que são enviados para vocês em casa, para quem é aluno aqui do Brasil. Presentes especiais da turma 2. O livro, os 2 livros, Rodrigo está aparecendo? Não. Que é o livro do Pai Sidney, Intolerância Religiosa, e o livro que a gente cita aqui é sobre a Lei 10.639, que é o Ensino da Filosofia e a Lei 10.639 do professor Renato Nogueira, seu professor aqui também na pós-graduação. Os primeiros 50 matriculados ganha ambos, ganha o do professor Sidney autografado por ele. Aí sim, né? E que mais ganha, Júlia? Bem legal. E aí, desses presentes que são enviados em casa, além dos 2 livros, vai ganhar também uma garrafinha de água, toda personalizada, uma eco bag, uma caneta, um caderno para estudo. Então, é um kit de estudos do aluno pós-Ubuntu, que é todo personalizado. E vocês vão ver ali na nossa página de matrículas também a foto desse kit. E é isso. Lá a gente vai ter as explicações da garantia, do cronograma do curso, todo detalhado, né? Que é difícil a gente explicar, porque é bastante aula, é um corpo docente grande, então tá tudo detalhado lá. Também tem o currículo dos professores e como vai ser as fases de aprendizado até você trilhar o seu caminho e atingir a certificação. Essa é uma certificação lato sensu, especialização em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira. Reconhecido pelo MEC. Há quem pergunte se, puxa, mas eu queria muito fazer essa formação e não tenho graduação, né? Então, o que acontece? Você pode também se matricular, mas não vai ter a certificação do MEC. Então, você vai ter como um curso livre depois, entre em contato para a gente ajudar nessa matrícula. Então, veja só, hoje está aberta a matrícula até as 23h59, você tem um super desconto de R$500. Você pode parcelar em até 12 vezes diretamente no cartão, pode dividir em 2 cartões e também você pode até tentar ali crédito estudantil, que aí são até 36 parcelas e é um outro sistema de convênio de crédito educacional. Então, tem ali as opções no site, veja com atenção e você pode garantir a sua participação nessa segunda turma da pós-graduação de especialização em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira. O que é importante lembrar, né, professora, que é a única, a primeira e ainda a única formação com essa titulação e esse programa de estudo. Então, é algo que você está tendo contato de forma inédita. Eu tenho muito orgulho de dizer, assim, acho que é o nosso DNA aqui conseguir converger no mesmo espaço o que tem de melhor no nosso universo. Então, esse corpo docente, professora, não seria possível ter contato em um único lugar. Quer estudar com a professora Cláudia, você tem que ir para tal lugar. Você quer estudar com o Renato, ou lá no Rio de Janeiro, você quer estudar com o Clóvis, você não estuda, né? Você tem que ir em palestra dele, quer dizer, já não está mais na sala de aula nas universidades. Então, a gente tem nesse espaço realmente quem construiu e vem construindo pesquisas extraordinárias e conhecimentos que você não vai encontrar num único lugar. Então, é um prazer muito grande. Essa luta está com essa consistência, né? Esse objetivo, esse propósito, que é verdadeiramente Ubuntu para nós. Acho que aqui a gente se esforça em ser verdadeiramente Ubuntu, professor. Algo mais, Júlia? O pessoal perguntou se pode fazer após sem ter ainda graduado e para quem está graduando. Para quem está graduando... Precisa terminar a graduação antes de terminar a pós, né? Para poder ter a certificação como especialista depois, né? E para quem não tem graduação, pode fazer. Mas aí vai ser como um curso livre, não vai ter certificado do MEC daí, tá? Pode se declarar especialista.
Eu vou colocar aqui o WhatsApp da Carol, aí caso vocês tenham mais dúvidas como essa, vocês podem falar diretamente com ela, que ela está online agora, tá bom? E assim a gente continua aqui, professora. Existe o chamado racismo reverso? Eu tenho ouvido falar sobre isso. Baseado no eurocentrismo, que se alimenta de uma construção de um imaginário de mundo brancocêntrico, e essa estrutura de dominação, ela escravizou povos negro-africanos. A gente vai falar da escravização negra, a gente vai falar de um sistema que durou 300 anos e que não deu nenhuma oportunidade do negro se humanizar a partir de uma política pública de inclusão. Então, não tem como você dizer que um racismo do negro para o branco, ele vai tirar oportunidades, ele vai construir sistemas de discriminação, ele vai excluir, ele vai fazer apagamento histórico do branco por uma ação racista. Então, o racismo reverso, ele é mais um discurso desonesto, né, para desqualificar, inclusive, a luta do movimento antirracista. Racismo reverso não existe. Perfeito, muito obrigado. Como que a gente pode acalmar o coraçãozinho desses irmãozinhos que não conseguem, né, assimilar esse momento desse diálogo, dessa fala, de achar que ficar falando sobre o racismo e sobre o antirracismo, que é o principal ponto que a gente quer aqui construir, que acha que isso inflama ainda mais as diferenças, inflama ainda mais os conflitos. Claro que eu só vejo isso de brancos, né? Essa fala só vem de pessoas brancas, eu não vi nenhuma pessoa preta falar assim, não, para de falar isso, que chato, né? Que bobagem, né? Eu digo que é mais uma desonestidade, para dizer o mínimo, porque é um discurso, né? É uma narrativa, dizer, parem de falar do racismo, que o racismo ele desaparece. Como a gente vai enfrentar uma estrutura? Como é que a gente vai romper barreiras dessa estrutura racista se a gente não falar? Né? E não é só falar, denunciar, é falar também a partir de trazer novos conhecimentos outros. Hoje eu trouxe alguns dados, é lógico que a gente não tem um tempo a gente vai colocar isso no conteúdo da aula, mas a gente não tem um tempo para discorrer com profundidade, mas eu trouxe dados que você não teria se você não estivesse falando com uma pessoa negra e antirracista. A gente, quando a gente Perfeito. fala sobre o racismo, é a gente disputar espaços hegemônicos, é a gente dizer, nós também podemos produzir conhecimento, né? Ir para as universidades Perfeito. E produzir sobre nós é uma forma de falar sobre o racismo. Se não houver denúncias, se eu não trouxer dados o quanto uma criança é ferida pelo racismo dentro da escola, e muitas vezes porque ela está num ambiente racista, e muitas vezes porque esse professor não se desconstruiu para lidar com a criança negra na escola, a gente continua silenciando. E a gente já começou falando, o silêncio é uma armadilha, é uma arma, ele aparelha a estrutura racista. Então, a gente não se conforma mais com o silêncio. Então. Não, a gente não se conforma mais com o silêncio. Isso, né? A gente precisa falar. É cansativo, vou te dizer, é cansativo ficar falando de racismo. Então, ele tem que acabar logo. Então, o antirracismo, ele é importante por isso. Né? A gente quer realmente romper, a gente quer superar. Mas, enquanto ele existir, a gente vai falar. Então, toda vez que ouvir falar de racismo é porque a gente ainda não superou o racismo. Eu entendo que
a gente vem de uma sociedade construída de opressor e oprimido, e quando a gente entra nessa pauta e o opressor se sente oprimido, isso é mais uma manifestação opressora que está dentro dele. Ele precisa reconhecer, e é um processo de autoconhecimento e honestidade mesmo, né, professor? Porque, assim, eu acho que a grande lição que tem que ficar aqui hoje, eu gostaria de enfatizar mais uma vez, faça você, espectador que está nos acompanhando aqui, uma análise de consciência do que a professora algumas vezes falou. Se você chega lá na escola dos seus filhos, você chega num ambiente coletivo, num restaurante, enfim, qualquer coisa que seja, e você não se incomoda com a falta da presença e representatividade negra, ou se você, diante uma manifestação racista, você não se sente também ofendido, desrespeitado na sua consciência humana, se isso não está te incomodando, isso é um sinal de que você está muito confortável na construção racista, né? Você não precisa fazer mal direto a uma pessoa preta. A gente não está falando disso, não está falando que você está fazendo um mal direto, é que o não reconhecimento reforça o mal sistêmico, e é isso que a gente está querendo construir, né? Eu acho que a gente conseguiu sintetizar aqui essa perspectiva, né, professor? Acho que fazer essa análise de consciência é importante. É importante. Eu queria deixar, eu faço isso em todas as aulas, não vai ser diferente. Eu queria deixar uma dica de leitura, né? Você fez perguntas importantes. Eu quero indicar o livro da professora Benilda Brito. Ela escreveu Não é Bullying, é Racismo. É ela que diz que o bullying, ele descaracteriza e o racismo desumaniza. Então, que a gente precisa também, nós professores, nós educadores, nós precisamos também identificar os conflitos, identificar quando o racismo está ali sendo praticado por uma criança. A gente até falou na outra live, e algumas pessoas comentaram como dizer que uma criança é racista, né? Que maldade, a criança não tem essa maldade. Mas a gente acabou de falar de Nelson Mandela, a criança pode ser ensinada a ter ódio por uma criança que não espelha a realidade dela em casa, né? Não espelha a realidade dela na televisão, na relação dos lugares privilegiados que ela frequenta. Então, é preciso levar esse discurso, sim. É isso. Esses dias eu conversando com a minha filha, a Sol, e ela comentou: pai, fulano na sala xingou a ciclana, que é a colega negra, com estereótipo. Sim. E que absurdo, ela estava realmente ofendida. E aí, mas ela falou no momento ali que me pegou, né? Eu falei, nossa, filha, sério que aconteceu isso? Né? Não podia esperar, né? Falou, E eu falei, você consegue entender que ele aprendeu isso em casa? Porque a escola não ensina isso ali, né? Nesse caso, eu tenho segurança. Consigo, pai. Então, e ali a gente dialogou sobre isso e aquilo virou um tema dentro da sala, de fato. Eu acho que tentaram fazer o melhor encaminhamento para discutir aquilo no coletivo e ver o quanto aquilo estava sendo um absurdo. Mas é isso, a criança, ela aprende. Ela reproduz o que ela está vendo nas suas referências. Isso é um dado também científico, não tem? E a gente não tem dúvida disso. E nós, enquanto educadores, precisamos estar preparados, sensíveis para observar essas relações, como se dão essas relações com as crianças. Nós temos que estar preparados para identificar quando é um xingamento, é uma ofensa racista, e nós temos que ter coragem de ir até o gestor, até o diretor da escola, chamar os pais e, assim, não é minimizar. Foi só hoje, foi sem querer, não era isso que ela queria dizer. A gente não sabe o quanto isso pode afetar a criança negra. Então, é preciso ser muito pontual e dizer, precisamos falar com a família da criança. Precisamos saber que tipo de educação e que tipo de estrutura
do imaginário dessa criança está sendo criada num lar que não tem essa sensibilidade ou que até pode ser racista. Eu quero somar a sua indicação de leitura, né? E a gente está aqui, indicou 3 autores negros agora, e eu, como pessoa branca, engajado verdadeiramente nessa causa, e eu venho me descobrindo, entender, e acho que não tem outro caminho mesmo. Você precisa ler autores negros. Se eu não entender, não ler autores negros, você nunca vai entender de fato o que a gente está tentando falar aqui, né? A fala, a voz, a experiência, né? Autores negros têm sido publicados, isso também é uma revolução no mercado editorial, né? Então a gente tem mais autores e autoras negras publicando livros, publicando suas pesquisas, né? Pesquisas antigas que a gente já saboreava pela internet, indo à biblioteca, como a pesquisa da professora Sueli Carneiro, que saiu recentemente, desde a década de 70, essa pesquisa dela, a pesquisa da professora Cida Bento sobre o Pacto da Branquitude saiu somente agora, e isso é racismo, né? É uma pedrada, né? É uma pedrada isso. E isso atual, a gente precisa esse ler. Livro é atual. E eu acho que além... Ele rasga o branco. Rasga o branco no meio. Não, ele traz a realidade. Não, ele traz a realidade. E que bom que a gente está trazendo para esse debate público. Isso também é um avanço na luta antirracista, né? Ter você, Rodrigo, falando, dando voz a esses pensadores maravilhosos, né? É uma atitude antirracista, é a possibilidade de um público maior acessar os nossos pensamentos, a nossa produção e o que temos a falar sobre as nossas dores também. Nós estamos construindo conhecimento a partir de dores. Isso é muito importante. A gente precisa disso. A gente precisa conhecer o Brasil acima de tudo. A história do Brasil ainda não está contada para nós, porque tem sujeitos que precisam ainda falar. Você pediu para eu falar da Tia Seata, eu vou falar rapidamente. Grave, né? É muito grave. Eu vou falar da Tia Seata rapidamente, porque já quero solicitar uma live específica para a gente falar sobre essas mulheres negras extraordinárias que se construíram a Júlia aqui, ó. A partir dos terreiros. Tia Seata é uma mulher que nasce no recôncavo da Bahia, até que a gente possa dizer ao contrário. É uma história que, se a gente não acessar adequadamente, ela vai se apagar, porque tem uma história única. E o perigo da história única, Chimamanda Adichie já trouxe para nós o que é uma história contada por um lado só, né? E a história da Tia Seata me atrai muito por ela ser uma mulher de terreiro, iniciada, uma mulher que nasce em 1854 no recôncavo da Bahia. A gente está falando de um período escravista, de um recôncavo já em decadência. Ela passa por Salvador, chega no Rio de Janeiro e consegue construir ela dá protagonismo às redes de sociabilidade, de acolhimento dos negros para a formação do samba, das rodas de samba, das escolas de samba. Ela tem uma participação muito forte nas redes de sociabilidade negras que são criadas ali na zona portuária do Rio de Janeiro, na Praça 11, que fica conhecida como Pequena África. O que é que eu busco em Tia Seata? Não é uma história que já foi contada, mas como ela foi mal representada na própria literatura do samba. E, além disso, como ela teve uma representação visual, na verdade, ela teve uma subrepresentação visual, porque até hoje a gente não sabe qual é o rosto de Tia Seata. E não que ela não tivesse um tempo em que não existisse a tecnologia da fotografia. Todos os pares homens dela, e aí a gente vai falar de Donga, Pixinguinha, João da Baiana e outros personagens importantes da história do samba, foram retratados e fotografados. Uma mulher que se transforma em matriarca do samba, não ter a sua representação visual verdadeira, colocada nas páginas da nossa história, isso já nos aponta a gravidade, e essa gravidade aumenta quando a gente tem outros rostos sendo apresentado como sendo de Tia Seata. Então, é uma discussão e um debate que eu faço,
trago essa história de protagonismo e poder de Tia Seata e de todas aquelas mulheres que constituíram, que ajudaram a constituir o que a gente vai chamar de samba e de escola de samba, mas também a subjetividade dessas mulheres, e em especial de uma mulher que é chamada conhecida hoje como matriarca. Ela se eterniza na história, enfrentando o seu próprio apagamento. É isso que eu vou discutir. Obrigada pela chance. Então, tem bastante coisa no livro, que quem já ganhar hoje vai ter o privilégio de receber, e quem não ganhar tem a oportunidade de comprar, né? Pode comprar. Eu sempre recomendo a Amazon, né? Porque encontra fácil ali na Amazon, né? E aí faltou dizer que esse livro, Orixás no Terreiro Sagrado de Samba, é resultado da minha dissertação de mestrado, e é uma imersão que eu faço na comunidade do samba da Escola de Samba Vai Vai, que tinha endereço na Bela Vista, que acaba de ser acaba há 2 anos, atravessado pelo projeto da obra do metrô, aqui no centro de São Paulo, e eu consegui alcançar toda uma história de construção daquele território negro, de uma rede de sociabilidade que tem muito a ver com as heranças desse protagonismo de Tia Seata aqui em São Paulo, só que ele é destruído pelo racismo patrimonial. E eu tenho discutido isso participando de um coletivo chamado Saracura Vai Vai, aqui em São Paulo. E essa história é uma história que eu conto, que eu consegui publicar, a materialidade dela já não pode mais ser visitada. Obrigado, professora. Olha, eu quero dizer então aqui, mais uma vez, a você que nos acompanhou até agora, que essa é a professora doutora Cláudia Alexandre. Ela é, para mim, madrinha mesmo da nossa pós-graduação. Ela é uma das primeiras pessoas que eu acesso e levo o nosso programa. Ela analisa, dá a sua mão ali para poder a gente chegar no melhor programa possível, e ela abraça o projeto de uma forma muito matriarcal e realmente abençoa. Então, ela abre a nossa formação. Você vai ter o contato com ela. O primeiro contato que você tem ao entrar para a pós-graduação é com a Cláudia Alexandre, no panorama geral, e aí ela nos acolhe a todos ali, nos preparando para a jornada de estudo que você pode ver não é pequenininho, não é para criança, não é brincadeira não, é papo sério, de gente grande para gente grande que quer ser um agente transformador para uma sociedade, um país, um Brasil possível, de equidade, de respeito, de harmonia, dentro dos valores, saberes, filosofia, pedagogia, aprendida no ambiente dos terreiros, da mística, da cosmologia africana, que forma a cultura do nosso país, que é uma cultura afro-brasileira. E é tudo isso que você vai navegar dentro dessa formação. É algo que nos causa muita alegria poder existir isso, poder chegar nesse momento. Fazem 17 anos, professora, que a gente está aqui com a plataforma Banda EAD. É agora que inaugura, então, depois de todos esses anos, uma formação reconhecida pelo MEC. E eu tenho falado aqui para a família Umbanda EAD, eu tenho a sensação, acho que eu falei isso para você também, de que eu trabalhei 16 anos na coordenação de uma estrutura de ensino online, EAD, enfim, para poder chegar nesse momento, para poder existir após o Ubuntu e começando com essa pós, virão outras, esperamos, para poder tá perto, e o privilégio de ter o acolhimento, o carinho e o apoio de vocês, esse corpo docente extraordinário. Então, é isso. Mais uma vez, eu me sinto muito honrado, privilegiado, e deixando, né, construindo alguma ponte, diálogos para um legado possível. Professora, alguma coisa que eu não perguntei e que a senhora gostaria de ter dito, falado, é o momento.
Olha, da minha parte, eu já falei para você, eu já entrei na aula emocionada, porque, assim, é muito tempo de militância, de ativismo, né, de ativismo solitário. Eu sou uma mulher preta, né, e que os índices sociais sempre dizem que a gente está na base da pirâmide, você imagina a carga que nós temos, né, romper e disputar alguns espaços, como ir para a universidade, trabalhar na comunicação, voltar à universidade, estar numa ciência da religião, trabalhando tradições matrizes africanas numa universidade católica. Então, são muitos enfrentamentos. E estar aqui na pós, conhecer o seu projeto, faz parte dessa nossa militância. A gente lutou para isso. Você não sabia, mas a gente lutou para que a gente tivesse realmente cada vez mais alcançando espaços de produção de conhecimento. Eu acho que todos os docentes que você tem hoje no curso, e que são pessoas admiráveis, né? Admiráveis pelo que tem conseguido mostrar, né? Eles estão mostrando vitórias nessa forma de movimentar, e a gente precisa de pessoas aliadas, né? A gente precisa de romper o racismo com pessoas que despertem para o antirracismo. O racismo não é um problema da pessoa negra, a gente já diz isso, né? E eu só tenho a agradecer, né? Agradeço novamente. Quero agradecer aos meus alunos, eu sei que vou ter alunos aí, espero que gostem das aulas. As aulas serão assim, nesse bate-papo, trazendo muitas referências, né? Trazendo colegas, produções que estão aí escondidas nas universidades, mas que fazem muita diferença no nosso letramento, principalmente racial. Então, boa aula para todos, um bom curso, né? Façam tudo para fazer esse curso, eu espero vocês. Professora, você tem tempo para alguma pergunta ainda do nosso público que está acompanhando agora? Podemos fazer? Tem, pode fazer. Tá. Temos aí, Júlia, separado? Realmente eles acabaram de falar, a gente não tem nem pergunta de tão boa que tá a aula. Né? Ela é muito clara. Então tá bom. A não ser que eles queiram mandar agora. Se alguém tiver alguma dúvida. Mas eu estive acompanhando e todo mundo realmente elogiando e acompanhando atento. E você tem algo a dizer ainda? Eu tô da mesma deles. Então tá bom. Sobre o sorteio, gente, né? Isso, fala sobre o sorteio que eu já ia me esquecendo. A gente vai sortear 3 livros da professora Cláudia. E é assim, é igual ontem, quem não tava ontem, a hora que encerrar o nosso ao vivo aqui, vai fechar, aí vocês comentam no vídeo o que vocês acharam da aula com a hashtag Ubuntu. E aí eu faço sorteio amanhã pela manhã e posto no nosso Instagram. Nosso Instagram é @posubuntu. Postando lá, você ganhou, entre em contato com a gente. Ontem, eu publiquei hoje os ganhadores de ontem e eles não falaram com a gente ainda. Ó. Tem até uma ganhadora que está aqui então. no nosso ao vivo. Se não reclamar o prêmio, a gente sorteia de novo, né? E aí tem que falar com a gente para passar o endereço e a gente poder fazer o envio do presente de vocês. Ó, os ganhadores de ontem foi a Célia Cris Carvalho, que eu sei que ela está aqui no ao vivo. Cássia Freitas, que eu acho que eu vi ela hoje aqui também. E o Bartolomeu Batista Neto. Então, gente, vocês ganharam a camiseta que a gente sorteou ontem. Aí entre em contato com a gente, ou pelo WhatsApp que a gente colocou aqui da Carol, ou pelo nosso próprio Instagram, @posubuntu, para a gente poder fazer o envio. E amanhã, fazendo isso, encerrou ao vivo aqui, comenta o que achou da aula, usa a hashtag Ubuntu, que é assim que eu consigo colocar vocês no sorteio dos 3 livros da professora Cláudia. Muita gratidão, quero aproveitar aqui, Cláudia, para agradecer você, dizer o quanto eu também e toda a nossa equipe aqui está contente, feliz, a gente não tem nem palavra para falar o como a gente está honrado de ter você aqui e poder trabalhar com todo esse conhecimento, tá aprendendo ao mesmo tempo e, enfim, muita gratidão. Eu que agradeço, Júlia. Obrigado, Júlia. Um abraço, Carol. Um abraço a toda a sua equipe tão profissional, tão cuidadosa, tão carinhosa quando a gente está presencialmente também. Obrigada, viu, Rodrigo? E sucesso nessa Semana Ubuntu, que está assim, fervendo, e eu continuo acompanhando. Obrigada, Axé. Viu? Axé a todos. Gratidão por nos compartilhar o seu Ori aqui hoje conosco.
E vocês, então, que chegou até aqui, lembre-se, amanhã é o nosso 4º dia da nossa Semana Ubuntu e teremos aqui a presença do professor Clóvis de Barros falando sobre a moral e a ética na perspectiva ocidental, e vai ser um papo muito, muito bacana. Tenho certeza que você vai adorar também, até porque ele é um vulcão falando, né? Nos aprisiona ali na atenção. Eu gosto muito da fala dele, da contundência dele. E sexta-feira a gente encerra a nossa Semana Ubuntu com o professor Renato Nogueira. Então ainda tem muita coisa boa para seguir aqui. Hoje foi o nosso 3º dia com a nossa matriarca, a professora, doutora e mãe, Cláudia Alexandre. Muito obrigado pela sua audiência, seu carinho, sua participação e até amanhã. Tchau!